Olá, pessoal, eu sou a psicóloga Natana, mãe do Pedro, e aqui neste canal eu falo sobre criação de filhos, infância saudável, não só dos nossos filhos, mas também a nossa, como que a gente pode cuidar da nossa criança interior e assim ter uma vida adulta mais saudável a partir desse cuidado, e também sobre questões inerentes à maternidade, paternidade, que tem suas especificidades e é importante a gente ter um lugar em que a gente sinta compreensão, validação, respeito, e esse é meu grande propósito com os conteúdos por aqui. Então, se faz sentido para você, se inscreva neste canal. E também, lá no meu Instagram, @moods.com.br, eu compartilho várias questões da minha rotina e da minha experiência como psicóloga. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão que eu vivi na pele, que eu sei que muitas mamães viveram e vivem, talvez nesse momento, que é quando a gente sai da gestação e lida com o pós-parto. Geralmente é uma fase em que nós saímos de um mar de rosas, que é a gestação, para um caos que se torna o pós-parto, pensando em todas as mudanças drásticas, radicais que acontecem de um dia para o outro com o nascimento de um filho. O que acontece? Durante a minha gestação, foi uma gestação relativamente tranquila, eu tive 2 intercorrências no início dela, 2 sangramentos, mas que não evoluíram para nada mais grave, só me assustaram, me preocuparam, obviamente, mas depois as coisas foram muito bem. E foi uma fase em que eu gostei muito, e me surpreendi muito, inclusive, com a forma que eu era tratada pelas pessoas, pelas situações, porque geralmente até é meio instintivo na sociedade, pensando nas nossas relações sociais, as pessoas serem mais cuidadosas, mais gentis, mais generosas com mulheres grávidas. Pelo menos eu senti muito isso na pele durante essa fase. E, obviamente, eu já me sentia mãe, porque o meu filho estava ali comigo todos os dias, mas também vivia ainda a minha liberdade, podia ir fazer as coisas que eu queria, tinha tempo, conseguia me dedicar, inclusive, a fazer tudo o que eu gostava nessa fase em relação à própria maternidade, preparar as coisas, estudar, cuidar do meu corpo, me preparar para o parto. E o parto, quando chegou, enfim, chegou o dia, ele já foi minha primeira grande frustração, mas que depois eu consegui transformar numa importante transformação, na verdade, na minha vida, nos meus padrões, e eu entendi que teve uma função muito importante para o meu funcionamento emocional, psicológico. Porque foi algo que eu almejei muito que fosse de forma natural, me preparei muito durante toda a gestação, todos os dias eu fazia todos os exercícios possíveis para ajudar no dia do parto, todas as recomendações, fui em vários profissionais, me acompanharam durante vários meses antes do parto, para que tudo ocorresse bem, de forma natural. Então, li vários livros, fiz tudo que estava ao meu alcance. E o parto, no dia do parto, quando eu senti que o Pedro ia nascer, as coisas realmente pareciam evoluir muito bem. Eu fiquei em casa até 8 centímetros de dilatação, passei o dia todo em casa, fui para o hospital só quase à meia-noite para o nascimento do Pedro. E pensando assim, não, daqui a pouco ele nasce. Tanto que quando eu cheguei no hospital, eu fui avaliada, eles falaram, não, logo vai nascer, tá tudo muito bem, ótimo, perfeito. Mas simplesmente virou a noite, eu já estava exausta e o Pedro não nascia. E a gente tentando de tudo, eu tinha doula e etc. E eu não acreditava naquilo, porque eu já estava na fase do expulsivo 4, depois 5 horas, fizemos ocitocina, não queria, mas o médico me convenceu a estourar a bolsa pra gente tentar mais uma estratégia ainda, e nada fazia o Pedro nascer, simplesmente ele só não nascia, tava tudo encaminhado para dar certo e ele não nascia. E eu tive que fazer uma cesárea intraparto, infelizmente, porque não tinha mais como evoluir a situação. O Pedro já começou a ter uma queda dos batimentos cardíacos, e quando eu entendi que isso já estava oferecendo risco para ele, obviamente que eu deixei meus desejos de lado. E também, depois de um tempo, eu não consegui fazer na hora, mas eu entendi muito por que o parto me pegou e por que pega muitas mulheres, por que é um ponto complexo para nós também. Já vou fazer um spoiler, tá, gente? Mas depois a gente fala mais profundamente sobre essa questão do parto. E depois que o Pedro nasceu, obviamente, eu comecei a passar pelo que praticamente todo mundo passa, que é não ter mais minha liberdade, passar o dia todo com os meus horários sendo orquestrados pelas necessidades dele. Então, passava o dia todo quase amamentando ele, trocando, cuidando. Logo vem as cólicas, logo começa a vir uma série de preocupaçõezinhas que a gente vai tendo com a saúde, porque um bebê é muito frágil, então tudo é um sinal que nos assusta num primeiro momento, mas que eu também vi o quanto que muitas coisas eram naturais, que eu só precisava ter paciência, calma, passar segurança para ele, inclusive quando ele estava passando por isso, especialmente as cólicas, né, gente, que eu sei que é uma coisa que angustia muitos pais, mas na minha experiência eu entendi o quanto que era um processo fisiológico, natural, que eu sou muito mais da linha de a gente não fazer intervenções desnecessárias, então eu não fiz nada em relação a isso, esperei passar naturalmente, apenas forneci aconchego, colo, cuidado, carinho para o Pedro durante essa fase. E foi uma fase em que eu senti muito a mudança das pessoas comigo, porque aquela gentileza, aquele cuidado todo que eu recebia na gestação deixou de acontecer. Muitas pessoas começaram a ser super invasivas em relação ao Pedro, em relação à maneira que nós estávamos cuidando dele, me sobrecarregar muito emocionalmente, além de toda a sobrecarga que eu já estava lidando em relação às próprias demandas em si, em relação à minha privação de liberdade, em relação a ter que administrar uma série de coisas que antes eu fazia
tranquilamente no dia, que eu passei a ver assim, como assim? Eu não consigo mais dar conta. Eu lembro que o Pedro tava com 4 dias, e eu, né, também, 4 dias pós-parto, e eu e o Gabriel pensando assim, não, vamos até Rio do Sul, que é a cidade até que é o meu consultório, a gente mora numa cidade vizinha, e vamos pra Rio do Sul fazer umas coisas, que a gente sempre vinha, assim, ó, em 1 hora resolvia. Só que a gente tava com um bebê recém-nascido, comigo, num pós-parto, que eu ainda estava me recuperando, já que eu tive que fazer uma cirurgia, e simplesmente, o que era pra gente fazer em 1 hora, levou uma tarde toda, e assim, tivemos que vir pro consultório, sorte que tem esse espaço aqui, pra eu ficar aqui com o Pedro, porque eu também não podia ficar andando de um lado pro outro e carregando coisa, nananana. Então, naquele dia, a gente já levou um grande choque de realidade de que aquilo que nós fazíamos, às vezes, em 1 hora, seria necessário, às vezes, umas 3 tardes para fazer. Mas, enfim, a gente foi se adaptando, entendendo tudo isso, mas o que eu quero falar para vocês, gente, sobre todos esses pontos que eu fui trazendo, inclusive agora entrando também especialmente sobre o parto. Nós, enquanto mulheres, precisamos entender que a gestação e o parto é muito sobre nós conhecermos muitas vezes as nossas forças, a nossa capacidade, a gente olha muito para essa fase no sentido assim, de um autoconhecimento do nosso corpo, da potência do nosso corpo, tanto de gerar uma vida, quanto de trazer essa vida ao mundo, né, através do parto. E é claro que isso, muitas vezes, se não tiver grandes intercorrências, se tudo sair como nosso planejado, muitas vezes, vai trabalhar muito a nossa autoestima, a gente vai se sentir mais forte, mais confiante. Mas depois que o nosso filho nasce, nós entramos numa outra fase que ela é muitas vezes oposta. Ela nos coloca diante das nossas maiores vulnerabilidades, na verdade. Então a gente sai de uma fase em que a gente está muito nas nossas forças, nossa potência, no nosso corpo ali, dando conta, fazendo coisas incríveis para gerar um filho. E a gente vai para um outro abismo em que a gente se depara com os nossos maiores medos, traumas, dores, vulnerabilidades. Então, por isso que eu acredito tanto como psicóloga que essa fase do pós-parto, que é uma fase muito complexa, inclusive muito frágil emocionalmente para grande parte das mulheres, é assim por conta dessa dualidade, de a gente se deparar com 2 cenários tão distintos de maneira tão abrupta, assim, de sair de um e ir direto para o outro, porque foi muito isso que eu senti com o nascimento do Pedro. Eu já tinha as minhas vulnerabilidades, eu sempre busquei muito autoconhecimento, tanto por ser psicóloga, quanto também pelos acessos que eu tenho dentro da psicologia a entender como nossa mente funciona, mas sem dúvida, a maternidade ela me colocou num ângulo muito mais profundo em relação às questões que antes eu tinha sob controle, que simplesmente eu perdi o controle. Especialmente no meu caso, o esquema de vulnerabilidade ao dano à doença, que me fez ser uma pessoa bastante controladora com saúde. Depois que eu entendi que não era mais só a minha saúde, mas sim a do meu filho também, que eu tinha que cuidar, para mim foi um negócio muito difícil emocionalmente. Eu me senti muitas vezes, já nesse período todo de 3 anos, desde que o Pedro nasceu, muitas vezes angustiada, com medo, preocupada. Toda semana eu estou sempre mais atenta hoje à minha saúde, a tudo que a gente pode fazer de cuidados, embora eu também busque ter um equilíbrio de não fazer isso em excesso, em exagero, porque eu também entendo que isso traz um falso alívio, se a gente começa a se preocupar exageradamente com tudo, ao invés de nos ajudar, a gente só vai se tornando cada vez mais ansiosa, preocupada, então é um cuidado que eu também tenho. Mas eu quero falar para vocês que essa fase me motivou a escrever 2 livros, que inclusive são sucesso de venda hoje. Muitos talvez já conhecem, que me acompanham aqui, mas o primeiro deles que eu escrevi, no primeiro ano de vida do Pedro, é este daqui, do que a infância do seu filho precisa. Porque eu comecei a ouvir de muitas mães que estavam vivendo esse período junto comigo, o quanto que elas focaram muito em se preparar para a gestação, para o parto, mas que não usaram esse período, que inclusive é um período muito favorável, em que a gente está muito conectada com as nossas potências, para se preparar para aquilo que mais importa, que é o pós-parto, depois que o nosso filho nasce. Porque esse outro processo, ele só dura no máximo 9 meses. E o restante agora é por toda a nossa vida. O criar um filho, ser uma mãe boa o suficiente dentro daquilo que um filho precisa. Então, eu entendi o quanto que era necessário trazer mais consciência, inclusive se você ainda não tem filho e está vendo esse vídeo, é para te ajudar a já poder se preparar de uma forma diferente, aproveitar esse período em que a gente ainda tem um tempo maior para se preparar adequadamente. E se você já tem um filho e não se preparou, ainda há tempo, inclusive independente da idade do filho, eu vejo que até filhos adultos ganham muito quando os pais buscam olhar com mais consciência para a sua parentalidade, buscam compreender melhor as necessidades dos filhos e, consequentemente, melhorar a relação a partir disso. E o segundo livro que eu escrevi, que inclusive foi publicado recentemente, é este daqui, que é um encontro com a sua criança interior, o que você ainda não sabe sobre a sua vida com base na teoria do esquema. Por quê? Eu entendi que a gente só consegue cuidar bem realmente de um filho quando a gente também cuida da gente, da nossa história de vida, quando a gente entende todas essas vulnerabilidades que são ativadas com essa mudança de fase no nascimento de um filho. E eu entendo que quanto mais as coisas forem claras pra gente, quanto mais a gente entender o que está despertando dentro de nós,
consequentemente, mais a gente vai ter o controle disso e não deixar que isso repercuta de uma maneira nociva tanto para os nossos filhos, quanto dentro de um relacionamento, quanto dentro, inclusive, das várias esferas que envolvem a nossa vida e também entendendo o quanto que a gente precisa se cuidar muito nesse período de vulnerabilidade maior. E não só nesse período, né? Esse livro, inclusive, é para todo mundo que deseja entender melhor sua história de vida, que sente que está passando por algum momento mais desafiador, que percebe seus padrões ali controlando, emergindo no dia a dia, mas ao mesmo tempo não entende o porquê deles, não entende porque que lida da forma que lida com as situações. Então, a ideia é que realmente seja um conteúdo, 2 materiais que possam transformar muitas questões internas, emocionais em cada um de vocês. E eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. E também, qualquer coisa eu estou à inteira disposição para a gente conversar mais sobre isso. Quero, inclusive, saber nos comentários se vocês também sentiram a gestação dessa forma, o pós-parto como eu relatei, e ouvir as questões de vocês, porque isso também me ajuda muito a produzir cada vez mais conteúdos direcionados que, de fato, ajudem nas necessidades de cada um que me acompanha por aqui. Tá bom? Um abraço e até mais!